Bom, reforçando o processo, agora eu tenho duas demandas de contrato a serem, os projetos serem criados em razão dessa alocação dos contratos. Então, eu vou abrir uma nova guia, as duas, os dois contratos formados. Aí agora eu vou para projetos para poder validar. Rede Natureza, a entidade, e Petrocal, a entidade igualmente. Pois bem, então agora eu vou aqui no parceiros, porque eu sei que Petrocal é parceiros, e o projeto agrupador já está até aberto com algumas demandas pendentes. E no caso da Rede Natureza, que é daqui, né, de cliente próprio, eu vou entrar então, como sempre, para validar se existe já a entidade Rede Natureza, ou seja, o agrupador. Eu vejo aqui que existe e que, portanto, me bastaria fazer a reabertura desse projeto do agrupador. Quanto ao outro, eu vou mais uma vez abrir aqui projeto e vou clicar no agrupador desse Petrocal, nesse projeto de implantações de parceiros. Com os dois aqui aptos assim, eu vou primeiramente fazer o desse, e para eu ter certeza do que se trata, eu abro a proposta. Na proposta fica claro que trata-se de uma contratação nova de Food Classic e apenas, sem nenhum adicional. E quanto ao do Petrocal, abrindo igualmente a proposta, o acordo, eu percebo que é só um CITEF adicional. Sendo assim, eu vou inicialmente criar os projetos efetivamente, ou seja, pego aqui o título do Rede Natureza, venho aqui em Rede Natureza e mando abrir um novo subprojeto. Título e agora o número do contrato. Na descrição. Herdar no membro sempre. Já vou adiantando aqui o da Petrocal, que é o mesmo processo. Eu vou abrir um novo subprojeto debaixo desse agrupador e vou pegar o título do projeto, primeiramente, e abaixo o número do contrato. Herdar membros, nunca se esquecendo. E aí no Rede Natureza que eu já criei, ou melhor, ele acabou não aceitando eu mandar salvar, né? Então agora eu vou mais uma vez tentar salvar. Agora sim ele salvou. Aí eu vou em tarefas. Perceba que sempre tem a dica aqui em cima, né? Implantação em andamento, agrupador Rede Natureza e o nome que eu acabei de criar. Petrocal, mesma coisa. Implantação de parceiros, Petrocal, e com esse título que eu acabei de criar. Então também já vou para tarefas, efetivamente. Agora ele está apto, mas eu sempre gosto, como eu disse da outra vez, de colocar essa consulta. Fica mais fácil de visualizar efetivamente. E aqui o mesmo nesse outro projeto. Estou fazendo os dois simultaneamente. Nesse, portanto, seria um Food Classic e nesse, portanto, seria um PDV adicional. Já não precisaria, portanto, ficar com esses acordos abertos. Já sei que ambos trata-se disso. Então, nos meus favoritos, um vai ser de parceiro e o outro vai ser de normal. Eu vou abrir os modelos dos projetos para poder fazer a cópia das tarefas dentro desse filtro a ser definido aqui. Bom, então, nesse aqui, eu vou dizer a template da implantação e esse é o de parceiros. O de parceiros vai se tratar do Petrocal. Então, eu vou dizer que é igual a um PDV adicional, apliquei, e assim ele vai me dar o conjunto de tarefas relacionado a essa contratação. Quanto ao outro, eu vou dizer que é igual a Food, na versão Classic, e basicamente isso, dado que eu vou dizer também que é uma demais, porque a Rede Natureza já tem alguns projetos que foram disparados os fluxos, então isso também tende a deixar a jornada mais simples em termos de tarefas de execução.
Enquanto ele faz a montagem, eu já vou adiantar aqui, ó, no TF adicional. Portanto, eu vou mandar copiar isso para o projeto que eu acabei de criar. Petrocal, esse aqui. E aí eu vou mandar copiar as tarefas. Quanto a esse outro, já listou aqui as tarefas pertinentes. Eu posso escolher eliminar algumas, mas da forma regulamentar eu copio a íntegra desse filtro. Então, vou mandar copiar para o que seria o rede natureza, que vai estar mais aqui abaixo. Aí feito isso, copiei também esse conjunto. E mais uma vez, na intenção de simplificar, esse já copiou, está tudo certo, fecha essa guia, essa está em cópia. E, portanto, nesse aqui, se eu mandar atualizar essa visualização efetivamente, como ele já copiou as tarefas, ele vai estar com elas todas aqui. E quanto ao outro, você percebe que está ainda pensando, significa que ele ainda estaria. E agora, se eu der um refresh nesse projeto, ele já tem também igualmente as tarefas pertinentes. Nesse ponto aqui, eu já posso dar o feedback para os contratos, né? Tirar eles do radar aqui. Então, com relação ao rede natureza, eu tenho que copiar esse link, vir aqui na tarefa, mandar editar e escalar para confirmar pagamento, contrato, Milena, responsável, e copio aqui especificamente esse link nessas características, ou seja, a consulta padrão da implantação que traz todos os dados pertinentes. A mesma coisa eu vou fazer nesse outro, eu vou editar, vou pegar esse link, e no Petrocal agora eu vou escalar para confirmar pagamento igualmente, Milena, e vou colocar o link do projeto. Com isso eu já tirei das minhas tarefas esses dois aqui. Então aqui eu já não tenho mais que eliminar esses contratos, eu vou botar minha página como ilustração, porque essas demandas já saíram do meu radar. O que eu preciso complementar aqui agora é, mais uma vez, lançando mão de atalhos favoritos, eu vou atualizar o acompanhamento disso também, né? Então, por exemplo, no caso do Petrocal, eu vou pegar o título do projeto e vou atualizar o meu acompanhamento. Nova tarefa, acompanhamento de implantação e o mesmo link a que eu me referi anteriormente. Aí eu venho aqui e ponho esse mesmo link. Como eu já sei que trata-se desse PDV, eu vou dizer o dia que eu estou criando esse projeto e vou dizer que isso é um TEF PDV adicional, conforme a contratação. Então, eu vou criar essa tarefa, é só isso mesmo que precisa definir nesse caso concreto. E aí, agora, voltando para as tarefas, eu já crio a nova, que seria relacionada ao rede natureza, portanto, mesma coisa. Eu pego o título inicialmente, jogo o título aqui e pego o link e jogo na descrição. Esse aqui trata-se de um Food Classic, criado hoje igualmente, e pronto, eu já criei no ágil do acompanhamento dos projetos, efetivamente. Esse aqui, especificamente, eu sei do que se trata e é muito relevante colocar essas tags também para favorecer, né, o acompanhamento por meio de tags igualmente. Cada vez mais eu venho introduzindo isso no processo. Pois bem, com isso, atualizando a visualização do acompanhamento, eu vou ter já esses dois no acompanhamento e eu, como disse na parte inicial, esse aqui eu vou sempre estar monitorando a escala desses projetos, ou seja, já até escalou, já qualificou e já está na parte de pré-ativação efetivamente. Então aqui eu vou pular logo duas etapas, né? Nesse Família Unida, ele já sai daqui da situação backlog, já passou pela qualificação e já está na pré-ativação. Aí eu atualizo a situação dessa tarefa no acompanhamento. E essas duas que eu acabei de criar, mantenho ainda no backlog nesse momento, certo? Então, agora, já faz, para eu finalizar isso, eu tenho somente que fazer as alocações do stakeholder para poder ir adiante. Então, aqui eu vou alocar para mim mesmo, né, o superintendente. Nesse outro eu já vou adiantando a mesma coisa.
Aí nesse outro só tem a qualificação do bit to click. Daí para o gerente de projetos, a mesma coisa nesse outro. Qualificação do TEF, no caso, o mesmo do gerente de projeto. E agora aqui eu marco as duas coisas escalando a situação para alocados, que é quando dispara os cronômetros. A mesma coisa aqui, ambos alocados. Em se tratando do PDV adicional, que é o caso, lamento que eu já tenha feito incorretamente a questão da escala, mas aí agora eu vou ter que contornar isso, né? Eu deveria ter já pego os dados da VPN, que é uma coisa que favorece bastante também. Então eu vou procurar por isso no geralzão mesmo, ou senão eu poderia até fazer isso. Eu vou direto no contratos e tento achar nas tarefas dele esse mesmo. Aí até ficou mais fácil porque já está aqui mesmo. Então, nos contratos, abrindo novamente, eu vou ter nas interações os dados da VPN necessária para esse TF adicional. Então, isso eu também, quando se trata dessa específica demanda, eu já replico aqui as VPNs na tarefa que vai ser posteriormente alocada para alguém fazer a execução. Pronto. E aí, com isso, eu já estou com todas as tarefas efetivamente, de novo na consulta padrão. Esse aqui já está com tudo alocado. Agora eu vou começar a fazer a escala do superintendente para finalizar o fluxo dele. Inicialmente, ele vai sempre abrindo em guias alternadas para poder não se perder no processo. Aqui eu vou dizer que eu estou em andamento. E aqui a mesma coisa, vou dizer que eu estou em andamento, que é o fluxo das tarefas. Não tem como evitar essa etapa, né? E aí, após isso, eu já posso vir aqui e dizer que está fechada. Se eu fosse analisar ao pé da letra, eu deveria ter colocado em andamento antes mesmo de alocar o gerente de projeto, que isso é do que se trata esse fluxo, né? Mas aí eu ponho o em andamento e em seguida já ponho logo também o fechado. Quando você faz assim, sem clicar na tarefa, tem que ter uma certa paciência para ele salvar. Aí depois você vai adiante. Com isso, o que aconteceu? Eu estou com os dois projetos já. Deixa eu atualizar a visualização para que fique claro. E agora eu tenho somente as tarefas iniciais que são necessárias para disparar o fluxo junto ao gerente de projeto. Então, como ambos já estão assim, se eu voltar na minha página, realmente acabou tudo. Eu já disparei o fluxo para o gerente de projeto e já fiz todas as atualizações do acompanhamento e a criação dos projetos em si. Portanto, esse é o fluxo completo da criação de novos projetos, efetivamente.